Muy buenos días a todos Muito los que bom están dia a conectados todos a través aqueles del que estão satélite Amazonas conectados pelo y el satélite satélite Amazonas e pelo Eutelsat 8 satélite Eutelsat en los 8, diferentes países, nos diversos allá donde se encuentra países el misionero lá Miguel onde Bermúdez está o Marín, missionário Miguel Bermúdez en Marim, Ciudad México, em Ciudad en México, la congregación que pastorea el na reverendo congregação que Ricardo pastoreia o Villagrán, reverendo ahí en Ricardo Santa Marta, Villagrán, lá em Santa y Marta. también donde se encuentra E ahí também onde el está reverendo Andrés Cruz aí Gallegos o reverendo y Andrés demás Cruz ministros Gallegos e os outros y ministros demás e hermanos, demais y todos los irmãos. que E todos aqueles estarán luego que escuchando y depois estarão leyendo escutando e lendo esta actividad esta atividade ocasión deste momento. de hoy, sábado 10 de Hoje, agosto sábado, 10 de este año agosto 2024. deste ano de Buscamos en 2024. Romanos, Buscamos em capítulo Romanos, 11, capítulo 11, verso 25 en adelante, donde nos dice: versículo 25 Porque em no diante, quiero, onde hermanos, nos que diz: ignoréis porque este não quero, irmão, misterio, que ignoreis para que este no seáis mistério, para que arrogantes não en cuanto a sejais vosotros mismos, arrogantes que no tocante a acontecido vós Israel mesmo, endurecimiento que o en parte, endurecimento a Israel veio em hasta que haya parte, entrado a até que plenitude de los tenha gentiles. entrado a plenitude dos Y luego gentios. todo Israel E depois será todo salvo. Israel será Como está salvo, escrito, como está escrito: vendrá de Sion el virá libertador, de Sião o libertador, apartará de Jacob la que impiedad. afastará de Jacó a Y este será mi impiedade. pacto con E este ellos será o meu cuando yo pacto que eu quite farei sus com pecados. eles quando eu tirar os seus pecados. Ahí en el verso 26, Aí no versículo 26, luego de terminar, depois de terminar hay ese verso donde dice esse versículo como está onde escrito, diz aí como está escribe escrito, Apocalipse aí ele 7, escreve verso 2, Apocalipse 7, versículo 2, 10 del 1 al 11, 10 do 1 até o 11, 11 del 3 al 11 7 do 3 ao 7 y 14, e verso 14, versículo 7. 7, lo cual es la venida del Señor, E isso é a vinda venida del do Espíritu Senhor, a Santo, vinda do Espírito Santo, venida del a libertador, vinda do el libertador, ángel con el o sello anjo del Dios com o vivo. selo do Deus vivo. Así que en cuanto al evangelio Assim son que no enemigos tocante ao por causa de Evangelho são vosotros, inimigo por pero en causa de cuanto a la vós, mas elección quanto son à amados eleição por são causa de los amados por padres, causa dos porque pais. irrevocables son los Porque dones y os el dons e a llamamiento de Dios, vocação e o chamado pues de como Deus são sem vosotros también en otro arrependimento. tiempo erais Porque assim como vós também em outros tempos fostes desobedientes a Deus, mas agora haveis alcançado a misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para que também pela misericórdia que foi concedida a vós, eles também alcancem misericórdia. Porque Deus sujeitou todos à desobediência para ter misericórdia de todos. Ó profundidade das riquezas da sabedoria, da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem entendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que fosse recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pela glória, pelos séculos e eternamente. Amém. O ungimento depois que a porta dos gentios esteja fechada. Esse é o nosso tema para este momento. E nós pegamos esse tema de uma citação bíblica do livro de citações, e já depois nós vamos ler essa citação, onde ele escreveu esta oração aí. Está escrito aí, onde depois que a porta dos gentios, ou seja, depois que a dispensação da graça estivesse fechada, viria um ungimento, viria o último avivamento. Podem assentar-se, por favor, ou por obséquio. Nos diz na mensagem a transição de cordeiro para leão, que foi pregada em 10 de junho de 2005 em Goiânia, no Brasil. Nos fala o nosso irmão William, nós temos que compreender que nós estamos num tempo de entrelaçamento, onde está em transição, em trânsito, onde Cristo se transforma em leão. Já está bem pertinho, muito próximo. Vejam, estava próxima lá, estava próximo de
se transformar em leão. Portanto, não estava como leão da tribo de Judá, Deus operando no meio do povo, senão que estava como Cordeiro de Deus, porque estava realizando Deus em Espírito Santo, estava fazendo uma obra sob a dispensação da graça, debaixo da dispensação da graça, mas estava se entrelaçando, estava-se nessa transição, nesse entrelaçamento para se transformar em leão, e isso iria acontecer plenamente ou em plenitude quando entrasse o último escolhido, escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí fecharia-se a porta da dispensação da graça e Deus terminaria de obrar, trabalhar no meio do povo como Cordeiro de Deus e mudaria de cordeiro para leão. E a obra que ele estaria realizando depois desse evento, depois dessa transição ou acontecimento, seria como leão. Continua dizendo, lembre-se que quando um presidente que é candidato à presidência ganha as eleições, depois fazem uma grande festa, mas ele não pode ir até o Capitólio, a casa presidencial, e ir e pegar o outro presidente e lhe dizer, desce da cadeira presidencial porque eu ganhei a presidência. Ele não pode fazer isso. Existe um tempo de transição onde esse novo presidente, com toda a sua equipe, tem que estar nessa etapa de transição. E os novos que vão tomar ou assumir o poder têm que estar sendo treinados e ir conhecendo tudo com os anteriores. É um tempo de transição. E aqueles que vão até aí, pois tem que deixar tudo, aqueles que vão embora têm que deixar tudo consertado para que não vão colocá-lo em juízo na corte. No livro de citações, na página 45, parágrafo 387, nos diz... Do livro de citações, estas eras das igrejas começam, e o que há nessa era vai passando por todas as eras das igrejas. Desenhe uma pedra angular e as eras do lado direito. E cada uma das eras se sobrepõe sobre a outra. Se você estudar a história juntamente com o livro, você achará isto. É como entrecruzas se sobrepondo uma sobre a outra, se juntando. E uma era da igreja vai saindo, e o anjo que vem no meio delas é para chamar a igreja de volta para a fé perdida. E desenha novamente aí uma pedra angular e as eras. E em cima escreve as eras se entrelaçam. No livro das eras, sem editar, na página 330, nos diz um pouquinho mais embaixo desse extrato que nós lemos ou tínhamos lido, no livro de citações é que esta parte aqui, mas vamos ler aqui essa mesma partezinha e continuando um pouquinho mais, para que levem essa linha de pensamento, essa direção. E aí diz, página 330 embaixo, para 331 diz, agora uma das coisas notáveis, e continuem tendo isso nas suas mentes, que essas eras da igreja começaram, e tudo o que há nessa era da igreja continua através ou pela outra era da igreja, e cada uma das eras da igreja se traslada, uma sobre outra se sobrepassa. Se vocês estudarem a história bem de pertinho no livro, perceberão isso. Em cima escreve, sobrepõe é igual entrelaça. É como sobrepassamentos assim, uns colocados sobre o outro, justapostos. E essa era da igreja está terminando, e o anjo que chega aí no meio há de chamar novamente essa igreja para a fé que uma vez foi perdida. Sempre aconteceu assim, se perdeu. Vejam Judas, o último livro da Bíblia. Vem até que chegam aí a Apocalipse. Judas disse, vos tenho escrito para que possais contender, responder ardentemente pela fé, que uma vez foi dada aos santos, a sobreposição sobre os apóstolos e a vinda da revelação. Do lado direito escreve uma pedra angular e as eras, porque quase todos os apóstolos estavam mortos para esse tempo, tinham partido. Uns viviam nesse tempo, e esse era João que vivia nesse tempo, São João, o divino, que é
que era o revelador ou o escritor que escreveu a revelação do anjo do Senhor para escrever o livro do Apocalipse. Ou o escritor que recebeu a revelação do anjo do Senhor para escrever o livro do Apocalipse. Agora veem, se sobrepassam, uma sobre a outra se juntam. Assim que vocês, eu creio que vocês prestaram atenção nisso e captaram isso ao longo, durante que eu estive mencionando isso, como aqui na era de Sardes, essa era a era do matrimônio, do casamento. Na verdade, a igreja nunca chegou realmente à plena existência até Tiatira, mas casou-se em Sardes, e Sardes quer dizer sendo um matrimônio. Agora sim, se vocês prestarem atenção, que casou-se aqui, depois se trasladou, se sobrepôs com essa era aí, se juntou, e vocês viram que Lutero à noite saiu com um nome morto, um nome de morto. E depois aquele que escapou, vejam, tinha a igreja morta daqui para trás. E o escape do pequeno remanescente que foi tirado aqui dessa era. E nesta noite, ao estar terminando a era de Filadélfia, está introduzindo o princípio da era de Laodiceia. E depois, amanhã pela noite, quando sair, justamente no final sair, vocês prestem atenção que o anjo aparece no tempo do fim. E só no tempo do fim aparece para repreender a igreja por perder o seu primeiro amor e como se distanciou de Deus. Como fizeram isso até chegar aí nas eras. E nesse tempo, o rapto vem para levar a igreja para o lar. A igreja sobe, justamente no tempo da mensagem. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E à esquerda escreve o rapto. E assim que nós nos estamos aproximando dessa era agora. Captaram isso? Entenderam isso? Muito bem. Muito bem. Vem justamente no tempo que o anjo da igreja, o mensageiro da era, vem para repreendê-los por terem perdido o seu primeiro amor, tentando trazê-los de volta. Vejam, isso de era em era, acontece isso de era em era. Essa transição da qual nosso irmão William aqui está nos falando, onde continua dizendo, portanto, no programa divino, há um tempo de transição onde Cristo, quando completa a sua igreja, haverá obtido uma total vitória para a sua igreja. Mas lembre-se que essas transições de era em era estavam mostrando o que seria essa transição de cordeiro a leão, porque em cada transição de era em era ele não estava trocando ou mudando de cordeiro para leão, senão que ele continuava, esse próximo mensageiro continuava a obrar, o Espírito Santo através dele, operando nessa forma, desse jeito de cordeiro em misericórdia, porque estava no trono de intercessão como intercessor aí. E como cordeiro, tirando assim o pecado do mundo, fazendo aí essa obra de intercessão no céu. E em nenhuma das eras aconteceu uma mudança de cordeiro para leão. Isso estava refletindo, essas mudanças também mostravam o que seria a mudança de cordeiro para leão. Continua dizendo, e a igreja haverá obtido a total vitória, a grande vitória no amor divino. E, portanto, consequentemente, a candidata rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que obter o cetro, ele tem que receber o título de propriedade para ele poder fazer sua obra de reclamação e reclamar o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro. Ele tem um tempo de transição, veja, para reclamar esse trono de Davi e reclamar e fazer essa obra de reclamação sobre tudo aquilo que ele redimiu com seu precioso sangue. Ele precisa do título de propriedade. E para isso existe um tempo de transição para isso. Nesse tempo de transição é que Cristo vai repartir também galardões. Lembrem-se que no tempo de transição de um presidente para outro, ele escolhe a sua equipe de trabalho e já os menciona, dá os seus nomes, porque não vai começar sozinho, sem uma equipe de trabalho. Isso é o que se está fazendo também neste tempo final, neste último tempo, nessa transição também do reino dos gentios para o reino do Messias Príncipe e para reinar nesse reino milenial na eternidade, pois antes de reinar, ele está escolhendo quem são aqueles que vão reinar com ele. Quem
quem é a sua equipe. E pode mencioná-los porque e pode nomeá-los, mencioná-los porque ele tem o nome, ele tem o livro e os nomes estão aí. Agora, como vai chamar? Com a mensagem. E Cristo vai dar as posições que correspondem a esse tempo de transição. Ele aqui na terra vai fazer certas coisas. Por exemplo, os 144 mil hebreus vão ser chamados. E eles mesmos que vão morrer na grande tribulação, vão ressuscitar no fim da grande tribulação para estar no reino de Cristo na posição de eunucos com a rainha, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para servir a igreja. Portanto, vocês vão ver algo brevemente, vão ver, porque para estar lá, realizando, fazendo esse labor, esse trabalho no milênio, antes disso, ao serem chamados, ou ao ser chamados, antes disso tem que começar a trabalhar. E aí vocês têm onde é que aparece que eles aparecem trabalhando com a noiva antes da ressurreição. Vocês já vão ver isso. E continua dizendo, já vocês vão ver isso, como eles vão aparecer e como eles vão começar a trabalhar. Olhem que formoso isso. É isso aí. Agora olhem na mensagem provando diante de portas prometidas. Nos fala nosso irmão Branham na página 9. Nos diz, vamos estudar algum deles, sementes de Abraão, que creram. Vejam o que aconteceu. Escolhemos os jovens hebreus, porque eles andaram firmes e não toleraram a adoração de imagens. Eles se negaram a se prostrar, a se ajoelhar na imagem que o rei do país tinha feito. Era a imagem de um homem santo, era a imagem de Daniel. E isso mostra que os gentios entraram pelo lado errado, equivocado, adorando a imagem de um homem santo, e vão terminar igualzinho quando as pessoas sejam forçadas a adorar a imagem de outra pessoa. Isso vem por revelação. Daniel pôde interpretar a palavra escrita na parede. Por isso que lembrem-se aí em Apocalipse, onde diz que adoraram a besta. Vejam e a sua imagem. Isso é o que vai forçar a besta, vai forçar a isso, a imagem da besta vai forçar o mundo a isso. Isso vem por revelação. Daniel pôde interpretar a palavra escrita na parede, assim chega e assim termina da mesma forma. A imagem dos gentios. Notem que eles se negaram a fazer isso. O que eles fizeram eram semente de Abraão, permanecendo fiéis à palavra. Assim possuíram as portas do inimigo, o fogo. Eles fizeram. A palavra de Deus é verdade. Daniel foi provado por adorar um Deus verdadeiro. Ele foi provado por causa disso. No tempo da prova ou provação, ele a suportou. O que Deus fez depois, como nós diríamos, parecia que estava terminado. Eles não sabiam o que fazer. Iriam jogá-los para os leões como alimento, mas Daniel permaneceu fiel durante a prova. Ele sabia que existia só um Deus verdadeiro e possuiu as portas do seu inimigo. Deus fechou a boca dos leões. Moisés permaneceu fiel à palavra prometida durante a prova ou provação, diante daqueles falsos personificadores Janes e Jambres. Observe, Deus tinha se encontrado com ele e tinha dito que o que era isso, mostrar esses sinais e que cada sinal teria uma voz. Moisés foi até lá, jogando sua vara no chão, também como sabiam, e esta se transformou em serpente. Sabe o que aconteceu? Apareceram os imitadores e fizeram a mesma coisa. Moisés não levantou as mãos e disse, eu suponho que isto está mal, está errado, senão que ele permaneceu lá e esperou em Deus. Ele permaneceu fiel, sem importar quantos imitadores haviam ou existiam. Ele permaneceu fiel à sua comissão ou missão de tirar o povo daquele lugar. Quando o mar apareceu no seu caminho ou trajetória, Deus permitiu possuí-lo e as portas foram abertas pela coluna de fogo que a abriu. Ele guiou o povo para a terra prometida. Josué foi outro grande líder. E aí escreve, Josué é igual ES, ou seja, Espírito Santo, o mensageiro. Só dois daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Chegaram a um lugar chamado Cádiz, que nesse tempo era o centro do mundo, posto que era o lugar de juízo
enviaram 12 espias ou espiões para reconhecer a terra, e os 12 voltaram. 10 deles disseram: isso dá muito trabalho, não poderíamos fazer isso. Nós parecíamos gafanhotos do lado deles. Mas o que Josué fez? Ele tranquilizou o povo, dizendo para eles. Agora lembre-se que Josué vem da linhagem de Efraim. Ele tranquilizou o povo, dizendo-lhes: esperem, nós somos muito mais do que capazes para tomá-la, não importa quão pequenos sejamos ou se somos uma minoria. O que ele estava fazendo? Permaneceu fiel à promessa. Lhes dou esta terra, mas lutem, cada centímetro dela é lutado. E o irmão William escreve do lado: lute. Você crê nisso, mãezinha? Deus lhe deu a sua cura, mas você lute cada centímetro dela. E volta a escrever do lado direito: lute. Tudo que pisar a planta de vosso pé, de vossos pés será vosso. A marca do pé, a pegada, significa posse. Tem um irmão que me mandou um ditado ou algo, não sei se é um refrão, um ditado, mas eu não achei, não vi quem foi. Quem me mandou que as marcas ou pegadas, as grandes pegadas, não são apagadas pelas pisadas de um burro ou algo assim. Pelas marcas do... Tem a ver com algo com marcas, com pegadas. Eu não sei se é o burro ou que outro animal é. Já depois me enviará de novo a pessoa. Quando ela me escutar, vai me enviar de novo. A marca do pé significa posse, a pegada do pé. Tudo é seu. Toda promessa te pertence, mas você lute. E aí volta a escrever do lado: lute, mas você lute cada centímetro do caminho. Aí a pessoa lê essas três: lute, lute, lute. Ou seja, lute. Tudo o que você necessita. Tudo o que você vai conquistar. A cura, lute por ela. A prosperidade, lute por ela. A saúde física, lute por ela. E depois lembre-se que a saúde total ou plena, e tudo que necessita, pois com a transformação aí, vai obter e vai conquistar todas as promessas. Mas ele diz que cada centímetro do caminho você tem que lutar por ele. Lutar. Ou seja, todas as coisas. Você tem que lutar para obter a vitória e conquistar todas as promessas. E depois, ao conquistá-la, todas elas, cada centímetro do caminho, no final, vai conquistar. Aqui é sobre todas elas a transformação. Josué sabia o que Deus tinha dito e falado. Ele era a semente de Abraão. Por isso ele disse: eu creio que Deus nos deu esta terra e podemos tomá-la. Ele suportou a prova contra todo Israel. O que vinha contra Israel. Todas as tribos choravam e ele disse: ficai quietos. Ou seja, ele disse: esperem um pouquinho. Estai quietos, fiquem quietos. Deus deu a promessa. Tem uma mensagem que o nosso irmão William falou na mensagem, a segunda recompensa foi de 11 de fevereiro de 77, a segunda recompensa. Ele diz aí: olha, Deus diz através do irmão Branham na mensagem intitulada com o título Deixando Escapar a Pressão, para aqueles que acontecem como que comigo, que nunca tem tempo para nada, acontece isso. Deus permite que caiam numa cama e então acabou-se a pressa, acabou-se tudo. Porque não podem fazer nada aí estirados numa cama, deitado na cama, e a pressão escapa, sai para algo que Deus queira fazer. E então Deus pode falar contigo, porque enquanto a pessoa esteja nessa atitude ou situação e não fica quieto, está cheio de tantas coisas para fazer, e Deus quer usar alguém, e Deus não pode falar com ele até que não fique quieto.
Bom, o próprio irmão Branham, quando estava recebendo os selos lá no quartinho, para pregá-los pela noite ou durante a noite, disse: eu ficava procurando por aqui, procurando por lá, e escrever aqui, escrevendo lá, e depois que terminava tudo, eu ficava quieto, e então o Senhor falava comigo. E depois que ele falava comigo, tudo o que eu tinha preparado, eu tinha que jogar de lado, porque o que Deus me falava era contrário a tudo isso que eu tinha preparado. Vê, quando eu ficava quieto, eu estava quieto, então ele vinha e falava comigo. Vê, se a pessoa desde o princípio puder ficar quieto, ora, Deus desde o princípio pode falar com ele. Bom, essa é a condição ou situação humana. Você sabe que a pessoa é desse jeito, assim, que a pessoa quer que Deus lhe fale e dirige a pessoa, mas a pessoa não fica quieta, e a pessoa quer ficar se mexendo, caminhando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas Deus tem uma forma para ele agir, e ele não se submete a nós, mas ele nos submete a seu plano, e ele sabe como fazê-lo, porque foi ele quem nos predestinou para viver aqui. Olhem que formoso isso. Tudo isso, o que a cada um, a cada qual tem uma experiência com Deus, assim, dessa forma, cada um. Mas vamos continuar aqui. Não importa quão grande você seja, ou que se opõe a você, ou que os doutores falem, Deus deu a promessa. E é uma questão dele fazer isso. O que ele fez? Quando chegaram no Jordão, ele possuiu as portas. Isso foi o que ele fez. Jericó estava trancada como uma tartaruga na sua concha, ou no seu casco. Estava falando de Josué. Até mesmo naquele dia, quando o seu inimigo tentava conquistá-lo, ele possuiu as portas do seu inimigo. E aí ele escreve do lado esquerdo, as portas dos seus inimigos. Ele possuiu a porta dos seus inimigos, e o seu inimigo, ao ordenando ao sol que se detivesse, que parasse. O sol o obedeceu e não se pôs por quase 24 horas. E aí ele escreve, o sol 24 horas. Deus é fiel à sua promessa, sem importar o que ele tenha que fazer. Ele revolveria os céus antes que a sua palavra saia derrotada. E ele escreve aí embaixo, Deus revolveria o céu, ou seja, mudaria o céu antes que a sua palavra, viraria o céu antes que a sua palavra fosse derrotada ou saia derrotada. Que formoso isso. Ele nunca fez uma promessa que ele não possa cumpri-la. Eu sou o Senhor que cura todas as tuas doenças ou enfermidades. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Tudo é possível para o que crê. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde tínhamos parado. Estamos na mensagem A Transição de Cordeiro para Leão. Vemos que tem um tempo muito importante. Um candidato a presidente que ganha as eleições vai recompensar todos aqueles que trabalharam arduamente junto com ele, porque trabalharam a favor desse candidato presidencial, candidato a presidente. E assim também será com todos aqueles que trabalharam de todo o coração na obra de Cristo, para que Cristo seja o rei deste planeta Terra, para que Cristo se sente no trono de Davi. E Cristo colocará no seu gabinete pessoas que tenham trabalhado arduamente, fortemente na sua obra. Agora, alguns, vejam como nós lemos ontem, na mensagem Fazendo um Serviço a Deus Fora da Sua Vontade, ou sem ser a sua vontade, onde nos diz que alguns, como Tomé, chegaram atrasados, tarde, e assim acontece com este exemplo que ele está falando aqui, de que quando se ganha, de que quando o candidato ganha, que estava concorrendo para uma eleição e ganha, depois vem uma pessoa quem nem sequer ajudou para que esse presidente ganhasse, não fez nada, coisa alguma, e depois vem procurando para que o coloquem em alguma posição, em algum posto no gabinete, em algum lugar no gabinete. O que esse presidente vai pôr essa pessoa, se pelo contrário ele não creu nesse candidato, onde vai pô-lo? Bem melhor, ele ficou com os braços cruzados e disse, vamos esperar, porque não vai ser que eu perca o meu esforço, eu perca tempo, dinheiro, e depois eu perca tudo por causa deste que eu não vejo, ele não tem pinta de que vai ganhar. E depois, quando vence, ganha, assim qualquer um que venha no final, olha, eu sou teu amigo,
Tu és meu parceiro, coloca a mim também numa posição. Aí é onde vem. E ele lhes dirá, afastai-vos de mim, não vos conheço. Isso é o que nós lemos aí por aí, vamos ver na página 22, nós lemos isso, dessa mensagem, já tínhamos lido isso. Diz, como Tomé, ele foi quase o último em ver o Senhor, mas ele tinha que vê-lo para poder crer nele. Quando eles viram acontecer, ó Tomé, entra Tomé, mas já era um pouquinho tarde. Agora, quando eles veem as coisas que estão preditas e vejam acontecer o que se tem predito, como o assim diz o Senhor, então eles dirão, dai-nos de vosso azeite. E aí ele escreve, Tomé e as virgens fátuas. Continua dizendo, portanto, todos queremos a melhor posição de nossa vida no reino de Cristo, que será uma posição enquanto Cristo permaneça como Rei. Portanto, para quanto tempo será essa posição, ou terá essa posição? Para toda a eternidade. Olhem na mensagem, também intitulada Chave na Porta, ele diz aí, na página 16, diz o nosso irmão Branham, você veja, é a chave, uma visão, a palavra do Senhor, e não há nada que possa mudá-la ou detê-la, pará-la. E aí, o que a igreja necessita, precisa hoje, nesta noite, não é uma educação. O que a igreja precisa nesta noite não é uma denominação ou um credo. O que a igreja precisa nesta noite é a chave para as Escrituras, a porta, a qual Cristo é a porta, Ele é a porta e Ele é a palavra. Fé na palavra do Deus vivente abre qualquer porta. E aí na frente deste livro ele escreve, fé na palavra abre qualquer porta. Amém. E também escreve, a chave é a chave para a Escritura, e aí em cima de chave escreve fé. A porta para Cristo. Agora vejam qual será a posição que cada um obterá ou terá nesse reino, porque pela fé estão crendo nessa promessa, e essa chave de fé abre qualquer porta. Agora tem uma chave, a chave de Davi, a qual é a que abriu a dispensação do reino. E olhem vocês, que continua dizendo para ler um outro extrato onde ele fala dessa mensagem do Evangelho do Reino. Vamos ler um pouquinho mais aqui desta mensagem, diz. Portanto, trabalhemos arduamente, fortemente na obra de Cristo neste tempo onde está acontecendo um entrelaçamento dispensacional e onde de um momento para outro Cristo mudará de cordeiro para leão, de sumo sacerdote para rei, para realizar a obra que tem a ver com o leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores e juiz de toda a terra. Enquanto isso não tinha acontecido, não estava como rei de reis e senhor de senhores e juiz de toda a terra. Não estava como leão da tribo de Judá. Ele aqui em 2005, todavia, ainda está falando de que isso não aconteceu. E que quando isso aconteça, então, vai se realizar ou fazer, o Senhor vai fazer na sua vinda essa obra de leão da tribo de Judá, de reis e senhor de senhores e juiz de toda a terra, para realizar, fazer sua obra de reclamação. Portanto, teremos neste planeta Terra, no reino milenial, teremos um rei, juiz e sacerdote, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tudo isso será visto nessa transição de cordeiro a leão. Ele mesmo, o mesmo que foi apresentado por João Batista como leão da tribo de Judá, foi apresentado ao discípulo amado João por um dos anciões como leão da tribo de Judá. E quando João o vê, era o mesmo cordeiro de Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora João, no livro do Apocalipse, apresenta
Jesus Cristo como Cordeiro de Deus e também como Leão da tribo de Judá. Cristo é o nosso Senhor e reina aqui na nossa alma, sobre a nossa vida, mas Ele é o Rei prometido para reinar literalmente, fisicamente em um trono, o trono de Davi, sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E aí é onde, olha, nesta mensagem, o testemunho do Evangelho do Reino para todas as nações, que foi pregado domingo 9 de janeiro de 2011 aqui em Caiei, Porto Rico, diz: se esteve pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho de nossa salvação, que é o reino espiritual ou o reino na esfera espiritual, ou seja, se esteve pregando o Evangelho do reino espiritual, mas temos a promessa que será pregado o Evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí está novamente, de novo, as Escrituras tendo múltiplos cumprimentos. Por quê? Vejam, é um testemunho que se estaria dando depois que se tenha cumprido o testemunho do Evangelho de nossa salvação no campo esfera espiritual. Vejam, e depois isso mesmo se repete, dando testemunho a todas as nações de que o tempo já não é mais como um testemunho. Vejam, mas já na esfera física, já na esfera física, continua dizendo o Evangelho. Vamos ver. Mas temos a promessa que será pregado o Evangelho do Reino para testemunho de todas as nações, e então o fim virá. O Evangelho do Reino na esfera física vai ser a última mensagem de Deus para a dispensação do Reino. E essa mensagem nos estará proclamando, Moisés e Elias estará proclamando essa mensagem. E o Messias, Moisés, Elias e o Messias. Olhem, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Essa é a mensagem tipificada ou representada na chuva da tarde, assim como a mensagem da graça está representada na chuva da manhã. Olhem o simples que é tudo e como Deus está realizando e cumprindo, fazendo e cumprindo tudo isso, que foi mostrado em tipos e figuras, e o que estava representando a pregação do Evangelho de nossa salvação no campo espiritual. Isso estava mostrando o que seria a pregação do Evangelho do Reino no campo ou esfera literal, físico ou física. Agora, continua dizendo, para este tempo final, teremos essa transição de cordeiro para leão e nos regozijaremos nessa etapa gloriosa. Agora está acontecendo um entrelace dispensacional, onde se está dando a conhecer tudo que se relaciona a essa transição, que se estará acontecendo ou fazendo nessa mudança que se fará de cordeiro para leão. Vejam, tudo o que se estava falando era dando a conhecer o que seria, o que aconteceria mais adiante, como seria ou aconteceria. Por isso, muitas vezes você encontra o irmão Brano e o irmão William falando como se fosse nesse tempo e como se fosse com eles. Mas o que eles estavam fazendo era mostrando o que seria, aconteceria. Tudo o que estaria acontecendo no pleno cumprimento dessa promessa. Agora, que formoso quando ele diz, para este tempo final veremos essa transição de cordeiro para leão e nos gozaremos, nos regozijaremos nessa etapa gloriosa. E esse gozo é o avivamento que foi prometido que a igreja noiva estava esperando. O último avivamento. E é claro que nos estamos regozijando, estamos avivados, estamos tão felizes e tão contentes, porque Deus cumpriu a sua promessa de que esse avivamento estaria no meio da igreja e seria um avivamento eterno. Agora está acontecendo um entrelaçamento dispensacional onde se está dando a conhecer tudo que se relaciona a essa transição, que estará acontecendo, que estará se fazendo, para essa mudança que haverá de cordeiro para leão. Da página 49, do livro de citações, na página 49, parágrafo, ou na página 6, corrigindo, página 6, parágrafo 49, onde nos diz: ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer em 2.000 anos, ô teologista. Você espere até que o ungimento da verdadeiramente acerte em casa. Eles têm fé, o remanescente pequeno. Depois que as portas dos gentios é fechada, Deus ungirá uma igreja nesse tempo. Aquele que
está sujo, suje-se mais. Aquele que está justo, justifique-se mais. E aquele que está santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus e coisas acontecerão. Não apenas nesse tempo, mas Ele está fazendo isso hoje. E aí Ele escreve o ungimento depois que a porta dos gentios esteja fechada. E continua dizendo, mas todavia ainda Jesus Cristo está como Cordeiro e como sumo sacerdote no céu. E aí ele esclarece, vejam, em outras mensagens ele não fala assim desse jeito, senão que diz que está como leão, diz que esse cavaleiro do cavalo branco está percorrendo, e é a palavra pura, o verbo, a palavra, e fala todas essas coisas. Mas vejam, todavia, ainda estava se vivendo na dispensação da graça. E aqui, já mais entrando nesta década, aqui foi em 2005, vão ver nas diversas mensagens, vão ver como isso fica bem mais marcado e esclarecido, de que brevemente a dispensação da graça estava chegando no seu fim, no seu final, e ele dizia que ainda estamos na dispensação da graça, ainda estava como Cordeiro de Deus, porque tudo que ele estava falando seria como seria mais adiante. Mas diz que todavia Jesus Cristo está como Cordeiro e como sumo sacerdote no céu. Mas brevemente será o leão da tribo de Judá, o rei